Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Todo ano é a mesma história. Com o fim do inverno chegando, a procura por dietas rápidas e milagrosas e academias ficam cada vez mais movimentadas, sendo procuradas por quem quer mudar o corpo para o verão. Para falar sobre essa história toda e qual é a melhor forma de se alimentar e se de fato existem algumas coisas milagrosas aí, estamos recebendo a coordenadora do curso de nutrição, a professora Luciene Lopes Santana. Professora Luciene, muito obrigado pela presença da senhora, a senhora sempre colabora com o nosso programa. Começam as ditas dietas milagrosas, cada ano a gente até traz a senhora aqui sempre para falar disso, né? Parece que ano, cada momento aparece algumas delas. Não sei se é a da moda agora, mas a tal da Ducan, que é uma dieta que resolve, promete, e as fotografias são impressionantes de que resolve. Inclusive, tivemos recentemente, até no programa Fantástico, mostrando lá um tipo de um hormônio feminino, que também agora é injetado no corpo, quer seja do homem ou da mulher, e que também ajuda a emagrecer. E mostrou que isso não é indicado, mas a pessoa que vende o tal medicamento disse que é batuta, né? O negócio funciona. Professora Luciana, o que são essas dietas rápidas? Qual é o principal erro de quem eventualmente comeu tudo que tem direito no inverno e agora quer emagrecer para o verão? Bom, na verdade não é só agora que a gente entra primavera e verão, né, em seguida. Na verdade isso é o ano inteiro, né? O estímulo, a apologia às dietas milagrosas, que são as dietas da moda, quase sempre lançadas com esse apelo de redução rápido do peso corporal. E muitas delas lançadas por pessoas famosas, né, as nossas celebridades, onde o cidadão comum se projeta, né, na tentativa de ser parecido ou chegar próximo a um padrão corporal, um padrão físico, um padrão de beleza, né, muito diferente que a nossa realidade tem na maior parte da população. Então as dietas da moda, ou da moda, como vocês quiserem, são as dietas milagrosas, que prometem aí uma redução rápida e quase sempre com pouco sacrifício. O pouco sacrifício é a não necessidade de se exercitar, né? Então, oferece para o indivíduo essa contraproposta. Você vai emagrecer e sem precisar fazer atividade física. E muitos acabam se tornando adeptos, né? Por dificuldade, falta de conhecimento, falta de informação, uma série de dificuldades, né? Muito ruim, né? Isso não traz benefícios para o organismo, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Pelo contrário. Há uma perda de peso? Acontece. Uma vez que você se propõe a estar numa dieta hipocalórica, com uma redução brusca, né, de ingestão de energia e de outros nutrientes, o seu organismo vai perder reserva, vai diminuir a massa, mas quase sempre com prejuízo e perda de massa muscular. O que depois de 3, 4 meses esse indivíduo ganha quase o dobro do que ele eliminou nesse período de dieta restritiva. Agora, então, se não existem essas dietas milagrosas, como é que de repente a gente vê os ditos resultados apresentados em sites, em vídeos, em fotos desse processo? Isso será que é só marketing, de repente, para vender isso? Muito sim, né? Muito, Fernando, se faz em cima do marketing. A maior parte dessas pessoas não se sustentam naquele padrão alimentar restritivo. Não consegue manter isso como uma condição de vida, né, ou de hábito. Eles se mantêm, sim, numa mudança de dieta, né? Então, cada época eles são um ciclo diferente de proposta milagrosa para emagrecimento, mas com um prejuízo muito grande da saúde. Haja visto a questão dos shakes emagrecedores, né? Isso então, deu uma parada um pouco, então, não? Não. As pessoas se mantêm ali naquele período onde há um investimento alto, né, na compra daqueles shakes, uma substituição do alimento pelaquela injeção líquida e 3, 4 meses depois ela não sustenta esse padrão de investimento, porque é caro, a maior parte deles, né? A proposta que eles vendem, o pacote ou o programa. E quando eles voltam ou retornam a um hábito antigo,
inadequado, como a dificuldade de se comportar frente à alimentação, eles retornam um ganho de peso normalmente acelerado, porque eles consumiram massa muscular. Então, eles fizeram um processo de perda de peso desequilibrada. É o nosso problema, a luta contra esses shakes, né? E com relação também a ganhar massa muscular, que também agora virou uma febre, esses shakes também para ganhar massa muscular e de forma fácil também, não precisa fazer academia, não, você vai lá e existe. tem uns tubão assim bonito, né? Bonito. Umas coisas assim, deve ser uns 10 quilos. A publicidade é maravilhosa, nesse sentido a gente tem que tirar o chapéu, né? Mas a questão é, não existe a manutenção ou o ganho, né, de uma área muscular no nosso organismo sem a prática da atividade física constante, diária, monitorada, né, e bem acompanhada. O pessoal da educação física pode falar melhor sobre isso, até em relação aos tipos de treinos que a gente tem hoje, né, na nossa região, como modismo, né, o treino funcional pilates, as próprias academias com foco na musculação, as atividades aeróbicas de grande impacto. Então, o pessoal da educação física tem mais domínio e propriedade para falar sobre isso. Mas também a gente vive um modismo muito grande dentro do esporte nesse sentido, né, da prática diferenciada, onde o indivíduo vai buscar também um resultado rápido, milagroso e rápido. Então, esse é o ser humano, né? Ele tem aquela necessidade da urgência. Se ele não consegue atingir a meta dele dentro daquele prazo que ele coloca para ele vai atrás de uma outra proposta, de um outro profissional, de uma outra filosofia, como uma forma imediatista, mas na verdade não é assim. O ganho de peso ele não acontece em 30 dias, né? Na forma como o indivíduo chega. Ele é um processo de uma vida, de uma infância, de uma adolescência. Então a gente precisa ter essa calma para conduzir esse emagrecimento de maneira saudável a longo prazo, para ter menos prejuízo em relação às funções orgânicas. É hereditário, professora Luciane, essa questão de ser mais gordinho, mais magrinho, é hereditário ou é questão de repente, é questão de hábito alimentar mesmo, que acaba fazendo com que o indivíduo tenha uma facilidade para engordar ou não tem uma dificuldade para engordar também? Então, o ganho de peso, vamos chegar no padrão da obesidade, né, que aí é o grande foco por ser aí uma patologia crônica, sem cura. Crônica, né? Progressiva, se não frear esse ganho de peso. Então, a obesidade tem um componente genético, indiscutivelmente, hoje muito bem compreendido em relação à ativação de determinados genes ou áreas do nosso DNA, que pode favorecer, herdado pelos pais, né? E que pode favorecer um ganho de peso exagerado no início da vida, na adolescência e assim por diante. Então, isso já é muito bem documentado. Associado a isso, a gente tem as alterações endócrinas, hoje entendida como doenças, alterações metabólicas, também por expressão desses genes errados, né? E a gente tem o meio ambiente. No meio ambiente, a gente tem a família, a gente tem um ambiente alimentar obesogênico, a gente tem o sedentarismo, nós temos práticas equivocadas de comportamento frente à refeição. Então, o meio ambiente hoje, ele é um fator causal responsável pelo menos por 70% dos obesos que a gente tem hoje, né? E se a gente pegar um meio ambiente errado, mais uma genética favorável, nós temos aí uma situação importante para a gente trabalhar, né? Trabalhar com alimentação, trabalhar com atividade física, trabalhar com a equipe médica, porque alguns precisam de intervenção medicamentosa, ou até mesmo chegar numa condição mais radical, né? Mas também necessária, que é a cirurgia, né? Que a gente tem alguns modelos, né, de cirurgias que têm tido um resultado muito interessante para a qualidade de vida, para o retorno, né, da vida para essas pessoas. E aí a senhora falou desse meio ambiente, quer dizer que esse meio ambiente é uma somatória de dificuldade de ter uma alimentação adequada por questão não só de custo, mas com relação à falta de tempo. Hábitos. Aí entra o hábito que de repente você tem uma oferta de produtos obesogênicos, rápido, fácil e gostosos que estão à disposição em todos os lugares, o fast foods também. Controvérsias. Tá? E consequentemente isso tudo agregado faz com que de repente até na própria cantina da escola já se comece uma alimentação
alimentação inadequada. Ou seja, se o pai e a mãe não têm mais tempo de preparar a lancheira para o filho levar para a escola, independente de 2, 3, 5, 10 anos, levar essa lancheira e dar o dinheiro ou dar o cartão de crédito para a criança já comer na cantina, isso vai causar com o futuro uma dificuldade imensa. Essa é uma luta nossa. Hoje eu falo sempre com os meus alunos que a gente precisa hoje focar o nosso olhar, a nossa atenção, as nossas pesquisas na vida intrauterina, quer dizer, na gestante. Eu acho que nossa preocupação hoje é o grupo gestante, né? O grupo que está gerando essa criança, é o grupo lactante, é o grupo que vai amamentar essa criança, né? Em relação ao hábito de vida, ao estilo e as preferências e o hábito alimentar. Porque se a gente conseguir trabalhar nesse grupo precocemente, nós vamos ter sucesso na vida escolar, na vida pré-escolar dessa família, para que ela esteja preparada para oferecer um melhor ambiente familiar em relação a bons hábitos alimentares. Porque se isso começa em casa, e a família é o modelo, né, os pais, os irmãos, a família em si, que é a primeira sociedade que a criança convive, é muito provável que na escola, mesmo com essa oferta, a criança consiga falar não, né, para o amiguinho que oferece um salgadinho, para o amiguinho que está sempre com muita bala no bolso, né? E isso é real, né? A criança que traz essa história alimentar positiva da família, ela vai ser essa criança com melhores escolhas. Não que de vez em quando, esporadicamente, ela não consuma, mas é um consumo tão baixo em relação aos bons hábitos e à prática da atividade física, que na adolescência se perpetue, na fase adulta e assim por diante. Como é que a senhora, já em outros programas, comentou o nome disso, esses salgadinhos tipo chips que vêm dessas embalagens bonitas, coloridas, tá? E que eu acho horroroso, para mim que lá tem gosto de isopor com um tempero, né? Mas que é consumido de forma intensa pelos estudantes, porque é barato, tem salgadinho, pacotão de salgadinho por R$2. Como é que chama esse tipo de alimento? Não, são alimentos modificados, né? Na verdade, são industrializados à base de alguns ingredientes, né? Que são, na maior parte das vezes, a composição é o amido refinado, é a gordura, é o sal e é o açúcar. As pessoas têm uma dificuldade... energia vazia, né? Densidade calórica vazia, alimentos de baixo valor nutricional. Porque as pessoas acreditam que quando escolhem esse alimento, a gente dói no coração chamar de alimento, né? Mas entra dentro da classificação. Quando elas escolhem esse alimento para um consumo rápido, muitas delas acreditam que estão comendo um alimento salgado. Só que eles têm uma carga de açúcar simples muito grande, né? Eles têm uma carga de sódio muito grande, além da própria gordura. Então, são de baixo valor nutricional, são de calorias vazias, não dá saciedade, não promovem saciedade. Então, as pessoas podem consumir 100 gramas, 200 gramas ou mais, né? Que em questão de 15, 20 minutos, a fome fisiológica manifesta novamente. Então, assim, não traz uma carga de vitaminas e minerais, não traz uma carga de fibra que é importante para a alimentação. Então, não é legal, né? Não é legal o consumo diário e a gente vê muitos dos nossos estudantes em dificuldade dessa organização de tempo para preparar um lanche, para trazer para a faculdade, ou pela questão de custo, né? Porque na hora que ele vê um pacote volumoso e às vezes um salgado pequeno com valor até o dobro daquele pacote, ele entende que o custo-benefício é melhor para o pacote volumoso. Então, a gente vê uma série de erros, né? São erros ao longo da vida que as pessoas incorporam no seu hábito de vivência e, em questão de 10 anos, já trazem prejuízos para o organismo, né? A gente tem visto aí um aumento exponencial dos padrões de câncer no mundo e principalmente no país, né? Os Estados Unidos, há uns 2 ou 3 anos atrás, publicou uma pesquisa muito interessante associando, né, o consumo de carne ou de produtos ali, embutidos, seriam os salames, os embutidos, as carnes grelhadas, o alto consumo desse produto com câncer de intestino. E a gente sabe, está relacionado à alimentação. Então, por isso, na insistência, né? Porque é uma insistência. Um dia a gente ganha
para desindustrializar o nosso padrão alimentar. Acho que esse é o nosso foco, né? Voltar ao alimento in natura, o alimento consumido, preparado, escolhido, né? Escolhido porque eu acho que a compra tem que ser um processo importante. A gente tinha no passado as pessoas que na casa faziam a lista de compra. Hoje a gente não vê isso no mercado. O indivíduo se joga no mercado em função do tempo que ele tem, né, entre o trabalho e o mercado, passa com o carrinho muitas vezes sempre naquela mesma logística de corredor. As pessoas podem começar a reparar, o indivíduo tem sempre o mesmo hábito em relação ao corredor de supermercado, e até porque o mercado em si, o hipermercado, já oferece uma logística mais rápida, e quando você olha para o carrinho é sempre aquele mesmo produto, né? Então tem uma monotonia muito grande na escolha. Automaticamente em casa vai estar sempre preparando o mesmo prato, mesmo padrão de receita, né? Então sempre reproduzindo hábitos assim monótonos. Isso é muito ruim também. As pessoas não conseguirem ter essa organização. Se a pessoa procurar, por exemplo, um profissional de nutrição, que é a profissão da senhora, quanto tempo ela demora para mudar um hábito de alimentação e, consequentemente, esse processo todo se torna eficiente? Não só para emagrecer, mas para ter uma vida mais saudável. Independente do peso, Isso. né? Então a gente fala numa média aí de 6 meses a 1 ano. E essa mudança, por exemplo, eu gostaria que a senhora continuasse na explicação, por exemplo, cair de um consumo de uma entrevista que a senhora faz com o paciente, cair de um consumo de 2.000, 3.000 calorias por dia para drasticamente cair para 500, ele fala, mas não vou procurar porque eu não vou aguentar, vou passar fome, né? Não dá. Nem pode não ser é assim. Isso. Não pode ser assim, né? A mudança de hábito, a gente provoca no indivíduo que ele mesmo identifique as falhas. Isso é muito importante, porque eu apontar as falhas fica muito fácil, né? E eu acabo pegando para mim a responsabilidade das escolhas dele. Só que no momento que ele está de frente para uma refeição, é ele que escolhe, não sou eu que estou escolhendo. Então, quando ele identifica as falhas, reconhece aonde está errado e aonde ele poderia melhorar, quando ele estiver de frente para uma situação onde ele tem que fazer essa tomada de decisão, ele vai fazer isso de uma maneira consciente e muito mais positiva, né? Então isso não é da noite para o dia, isso é um processo de motivação, de mudança de comportamento, exige da gente algumas ferramentas, alguns aprimoramentos ao longo da nossa profissão para que a gente consiga ter esse sucesso e, claro, que é o paciente que vai ganhar, né? O nosso cliente que vai ganhar. Que ele também participe ativamente. Ele é sujeito ativo na mudança de comportamento dele. É obrigatório, por exemplo, uma vez que tenha esse objetivo, procurando uma profissional de nutrição, uma nutricionista, ele ter também que fazer um acompanhamento médico paralelo, não há necessidade no primeiro momento, é detectado através do profissional de nutrição que vá procurar um endócrino ou procure um profissional de saúde também, porque pelo seu exterior, pelo seu perfil, por tudo isso que você detecta na entrevista, convém que procure, e também um profissional da área de educação física. Sim. Também o nutricionista orienta, faz algumas indicações, ou dá uma lista de exercícios, faça a caminhada 2 vezes por dia e resolveu. Não. Então, assim, isso hoje a única certeza que a gente tem é que a gente não consegue um resultado duradouro sozinho, profissional sozinha, né? A ideia é trabalhar essa interdisciplinaridade. Isso é importante e tem que ter um bom senso de todos os profissionais envolvidos no tratamento, né? Então, um bom senso no sentido em que momento eu devo orientar a procura de um outro profissional. É uma certeza que a gente tem. Sozinho o nutricionista não consegue, sozinho o médico clínico ou endócrino não consegue, sozinho o cirurgião não consegue, sozinho o psicólogo ou o profissional da educação física também não consegue. Então essa equipe precisa existir, mesmo que em espaços físicos diferentes. Por isso da necessidade dos profissionais se encontrarem em grandes congressos, né, que trata o tema, por exemplo, obesidade. A cada 2 anos a gente tem um congresso nacional muito importante. E nesses eventos se conhecerem, se conversarem, né, trocarem experiências, até para a gente ter mais certeza da forma como a gente está conduzindo. E dentro da sua cidade, da sua região, identificar esses profissionais que você tenha
credibilidade para encaminhar, né? Que você tenha confiança para encaminhar na orientação do seu paciente. Mas numa anamnese criteriosa, o profissional nutricionista, ele já percebe quais os profissionais que precisam participar. Eu acho que o médico é fundamental, né? Ele tem aí a obrigação da identificação das falências ou possíveis falências orgânicas. Ele tem autonomia da prescrição de, por exemplo, uma série de exames bioquímicos que são importantes para a nossa leitura, para a nossa interpretação, para sabermos como que está a vida celular desse paciente. Na maior parte das vezes, esse paciente vem com um quadro emocional muito instável, às vezes até com doenças importantes que precisam da ajuda da psicoterapia. E é indispensável, né? Não tem como não falar. A educação física tem que estar ali junto. Eu não tenho nenhuma condição de orientar atividade física, assim como eu não tenho nenhuma habilitação para orientar terapias de mudança psicoterápica. Não tenho essa ferramenta. Então, esses profissionais precisam estar constantemente em comunicação. Então, não é para esse verão que você vai mudar o seu jeito de ser, mas é começar agora, já com o objetivo de você ter uma vida mais saudável, eventualmente, e um corpo mais bonito, se achar que esse não está satisfazendo você de alguma forma, mas mais do que nada é ter uma vida mais saudável e mais feliz. O corpo, ele precisa buscar a saúde, né? Acho que esse é o nosso foco. Se ao longo dessa busca você se enquadra num biotipo de composição corporal mais próximo do seu desejo, ótimo, né? Mas é um processo ao longo tempo para que você vai modificando os seus hábitos e você tem esse reflexo direto na sua composição corporal e automaticamente na saúde dos seus órgãos, né? E na melhoria da qualidade de vida. Outra coisa que eu acho importante, que a gente estava discutindo, em relação à interdisciplinaridade desses outros profissionais com o paciente, é que cada um dentro da sua especialidade, né, além dessas conversas sobre a evolução do tratamento, eles tenham buscando constantemente um aprimoramento à parte. O profissional ele não pode se estagnizar, né? Ele não pode ficar parado, ele precisa ver o que está acontecendo lá fora, né? De novas indicações, de novas condutas, de novas formas de prescrição, o que está dando certo, o que não está dando certo, até para a gente tirar as dúvidas do nosso cliente, que é muito esperto, né? Porque hoje a internet oferece para ele, em questão de segundo, um monte de informações. E informações normalmente não fidedignas, né? Não verdadeiras. Só esse apelo rápido para o sucesso do emagrecimento. Muito bem. Professora, eu gostaria que a senhora deixasse um contato, quem quiser conversar com a senhora, bater um papo, trocar uma ideia, quer saber mais sobre o curso de nutrição ou alguma eventual orientação, uma palestra, enfim, para falar sobre tudo isso que a senhora comentou conosco, qual é a mais forma de achar a senhora? Acho que pelo e-mail, né? O nosso e-mail é uma comunicação rápida e diária, é luciane.santana@prof.niso.br. Muito obrigado, sucesso para a senhora nesse trabalho que a senhora vem realizando. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Niso Comunidade. Estamos de volta com o programa Niso Comunidade. No primeiro bloco, nós recebemos a professora do curso de nutrição, Luciane Lopes. Ela falou sobre as dietas malucas que acabam sendo adotadas no período que antecede o verão. E nesse segundo bloco, estamos recebendo o professor Kleber Trevisan, do curso de Educação Física da Uniso. Ele vai falar um pouco mais sobre a luta contra a balança e exercícios que ajudam a manter hábitos saudáveis. Sr. Kleber, esse é um programa recorrente, ou seja, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, mas é aquela pauta que a gente chama de sazonal.
Sempre é bom lembrar, porque chega na época do inverno, as pessoas acabam comendo de forma desordenada e, consequentemente, porque está frio, deixam de fazer exercício, chove por aí, deixa de fazer exercício, aí o tempo não está, acordar de manhã para fazer exercício também não é fácil, e à noite fazer exercício com o frio também não dá, consequentemente arrumam desculpas para tudo. E aí, estamos antecedendo já o verão, estamos na primavera, a hora de correr atrás do prejuízo. Dá para recuperar o tempo perdido em pouco tempo, sair igual louco, desesperado, fazendo todas as modalidades de exercícios? Agradeço o convite por estar mais uma vez aqui conversando com vocês a respeito do exercício físico, de atividade física. Como você próprio disse, é uma coisa sazonal, essa loucura que existe no final do inverno na busca pela fórmula milagrosa para ter o corpo ideal para o verão. Nós estamos ainda numa época que dá para se iniciar o famoso projeto verão, né? Você ainda tem tempo suficiente. É claro que você precisa ter uma noção um pouco boa do que e de como está o seu organismo, de como está o seu corpo, do quanto você exagerou no inverno para você poder iniciar uma atividade da melhor maneira, da maneira mais segura, né? E o essencial para isso é você fazer uma avaliação. Você tem uma avaliação médica e uma avaliação do profissional de educação física a fim de determinar em que estágio, em que nível você está e como que deve ser essa intensidade. O que a gente acaba encontrando muito nessa época são as atividades da moda e muitas vezes nessas atividades da moda que surgem você acaba exagerando, indo além dos limites e por consequência ao exceder esses limites você acaba se lesionando. E aí você demora tempo para se recuperar e aí chega o verão, você não conseguiu se recuperar da lesão e também não conseguiu adquirir lá o corpo tão sonhado e idealizado para o verão quando você vai para a praia ou começa a usar menos roupas. E o que é o exercício da moda? A corrida hoje é um exercício da moda? A corrida, na verdade, ela vem cada vez mais se firmando no cenário das práticas físicas, né? Pelo contato da natureza, hoje a pessoa, o próprio ambiente de trabalho estressante faz com que elas procurem locais alternativos. E esses locais alternativos acabam sendo os parques, né, onde você vai ter o contato com a natureza, você vai ter o contato com o ar livre, fora do ambiente de academia, que é aquele lugar fechado, com aparelhos, muitas vezes com música alta. Então, a hora que a pessoa procura o ar livre, procura o parque, ela encontra uma forma de se libertar um pouco. E isso consegue trazer não benefícios apenas físicos, como também psicológicos para esse indivíduo. E a corrida acaba se tornando uma forma, um meio de atividade que tem caído no gosto do público e cada vez mais você encontra pessoas correndo pelos parques e pelas ruas, né? Essa semana mesmo eu estava comentando a esse respeito que quando uma modalidade, no caso da corrida, ela começa a crescer, você observa também o aumento do número de pessoas que correm sem uma orientação adequada. Então, da mesma forma que você pode trazer um benefício psicológico, você tem que ter um cuidado em como vai ser essa corrida, qual a intensidade dessa corrida. Isso vai desde o tipo do calçado, o horário de treinamento, intensidade de treinamento, duração do treinamento, para que você consiga ter o resultado que você espera com a corrida também. Da mesma forma que você consegue dentro de uma academia, você consegue ter fora da academia aspectos tanto positivos quanto negativos. Sr. Kleber, mas com certeza para os atletas amadores, atletas que de repente não têm um acompanhamento técnico com um professor de educação física, acredito que o aquecimento muitas vezes é deixado de lado. Quais são os riscos que as pessoas correm de repente, começar um exercício dessa natureza, simplesmente colocando tênis ou short e camiseta e sair desembalada a carreira, tá, pelas ruas da cidade? O risco então é você não preparar o seu organismo para o esforço a que ele vai ser submetido. Toda vez que você vai iniciar qualquer atividade, qualquer exercício físico, você vai dividir ele em 3 etapas. Uma parte inicial, que seria de aquecimento, onde você vai demandar alguns segundos, alguns minutos, na verdade, para simular um pouco daquilo que vai ser a sua atividade principal. Ou seja, se eu vou caminhar, eu vou começar a minha caminhada numa caminhada um pouco mais lenta. Se eu for correr, eu começo ela um pouquinho mais lenta também. Eu começo caminhando para depois correr. A ideia do aquecimento é você preparar as estruturas, músculos e articulações para o esforço que vem na sequência, que seria a parte principal da atividade. E ao final dessa atividade, o que você faz? Você faz aquilo que a gente chama de desaquecimento, que é você diminuir mais uma vez essa intensidade, finalizando daí com um alongamento.
né? É muito comum você encontrar nos parques as pessoas se alongando de maneira estática, né? O que eu falo do alongamento estático? Aquele que a pessoa fica paradinha e faz atenção no músculo, na articulação, contando lá 10 tempos, que é o que a gente via nas aulas de educação física escolar. A gente consegue, a partir dos estudos mais recentes, comprovar que esse tipo de alongamento ele não vai trazer nenhum benefício, mas também não vai trazer nenhum prejuízo. Ou seja, a pessoa pode aproveitar esse tempo de uma outra forma, que é fazer um alongamento ativo, que seria esse aquecimento, que é você simular a atividade no início, para daí você partir na sequência para a atividade principal, que seria, no caso, a corrida, ou a caminhada, ou a prática de um esporte, qualquer que seja. Agora, o senhor estava falando a respeito de, vamos chamar de esporte de moda, e eu levantei a questão se a corrida era o esporte de moda. Existe algum esporte de moda que está em evidência agora? As Olimpíadas trouxeram algum esporte de moda? Até o momento a gente não consegue quantificar ainda qual foi o impacto das Olimpíadas na procura por novas práticas. O que a gente conseguiu já quantificar nas Olimpíadas anteriores é que, por exemplo, no vôlei, em que o Brasil foi bem, você tinha uma procura maior pelo vôlei logo depois dos Jogos Olímpicos, né? Passado um determinado período de tempo, essa procura caía um pouco. É preciso fazer uma investigação um pouco mais detalhada para saber qual que foi o impacto das Olimpíadas na procura por novas práticas. O que nós temos percebido bastante na cidade é o aumento das academias que fazem o CrossFit, que acaba sendo uma nova modalidade esportiva, certo? E dentro dessa modalidade esportiva você vai encontrar também muitos praticantes que fazem o levantamento de peso olímpico, que eles chamam de LPO. Então, você tem observado, principalmente no público jovem, um aumento na procura por academias de CrossFit e pela prática desse levantamento de peso olímpico, que até uns anos atrás praticamente inexistia na cidade. O CrossFit, o que ele consiste no quê? Numa sequência de exercícios de que forma? Na verdade, o CrossFit ele acaba sendo uma prática, uma modalidade e que ele envolve não somente exercícios de resistência, mas muitos exercícios de força, flexibilidade, em que você faz estações específicas, certo? Então você vai ter uma demanda física muito alta. E é isso que acaba um pouco sendo preocupante, porque se a pessoa não tem o seu corpo preparado para aquela demanda física, para aquele esforço, as chances dela se lesionar, não só aspectos musculares, mas também articulares, acaba sendo bem grande também. Aqueles eventualmente atletas ou que praticam exercícios em academias e acabam se alimentando de suplementos durante até os próprios exercícios. Né, eu até estava comentando com a professora Luciana no bloco anterior, que hoje os comerciais são feitos pelos bombadões e bombadonas, né, com os potes gigantes de suplementos que parece que você toma aquilo e você é meio mágico aquilo lá, tomando aquilo, durante um certo tempo você fica com aquele físico. E muitos comerciais, muito marketing em cima desse tipo de coisa, acaba enaltecendo que não precisa praticar exercícios, tomando aquilo vai resolver a sua forma física. Qual é o risco de tomar aquilo, se aquilo realmente é um perigo ou aquilo de fato é um suplemento alimentar que, sabendo dosar, ele é saudável? Bem como você falou, você tem uma influência muito grande do marketing nessa busca por um corpo idealizado que muitas vezes, para você conseguir, demanda de um grande período de tempo de dedicação, de treinamento, e muitas vezes a pessoa não tem essa condição de dedicar tanto tempo assim para conseguir alcançar esse corpo. E daí ela acaba meio que comprando essa ideia do produto como uma forma de acelerar a aquisição de alguma coisa que ele deseja. O próprio nome diz, eu creio que a Luciana deve ter comentado a esse respeito também, o fato da suplementação. O que a suplementação vai fazer? Ela vai suprir o seu organismo com alguma coisa que ela não consegue ter por vias naturais. E a hora que você suplementa uma coisa que você não precisa, você vai sobrecarregar o seu organismo. Então, dependendo do tipo de suplemento, você vai trazer prejuízos muito grandes para rins, fígado. Já teve, por exemplo, alunos que suplementavam regularmente a semana toda, mas eles não treinavam na mesma intensidade que eles suplementavam, né? E quando você vai fazer a análise hemodinâmica do sangue dele, ele estava pré-diabético. Pô, mas ele é ativo, tá, mas ele está suplementando muito mais do que aquilo que ele gasta. Então, a preocupação com o suplemento acaba sendo essa. Ele entra de maneira positiva quando
for suprir uma necessidade que o organismo não consegue ter por vias naturais. Quando não, a alimentação saudável já é o suficiente para você conseguir atingir os seus objetivos. Agora, com relação também a esse tipo de consumo desses medicamentos, que são coisas de moda ou coisas assim de marketing, há um tempo atrás nós tínhamos aí comerciais de televisão com uma incidência gigante de umas plataformas que você ficava em pé da plataforma, a plataforma vibrava e, consequentemente, a vibração da plataforma fazia com que resolvesse também a questão dos exercícios. Você não precisava de esforço nenhum, bastava ficar em pé nessa plataforma. Isso deu resultado, isso é comprovadamente saudável, ou isso também era uma grande bobagem que se foi colocado à venda, se pagava caro pela dita plataforma e ficando estático nela, eu emagreço? Você tem um apelo de marketing muito forte, né? Não tem como. Para você ter ganho, você precisa, aquilo que a gente chama de estressar o organismo. Mas o que é estressar o organismo? Você fazer ele sair do equilíbrio dinâmico que ele possui, né? Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer o quê? Aumentar o meu número, minha quantidade de atividades físicas que eu faço durante o dia. Seja não usar o elevador, usar as escadas, estacionar um pouco mais longe ou descer 2, 3 pontos antes de eu chegar em casa, tudo isso ele acaba favorecendo. A hora que você tem a plataforma, que você fica parado, num primeiro momento, é um estresse que o organismo está sofrendo ali e ele vai procurar se adaptar. Depois de um determinado período de tempo, o nosso corpo ele tem uma tendência de se adaptar muito rápido aos estresses. E a hora que ele se adapta, aquilo não faz mais efeito. Então você teria que fazer o quê? Modificar o estímulo, né? Então, a plataforma, eu nunca tive um contato muito próximo, nunca consegui estudar ela de uma maneira detalhada, mas o que você acaba vendo mais ou menos pela TV é que ela acaba prometendo uma coisa que só pelo ato de vibrar não acaba sendo possível. Teria que ter algo mais, né? E esse algo mais a gente consegue fazer de uma maneira muito mais prazerosa e num parque, por exemplo, né? O benefício físico, ele sempre vai surgir a partir do momento que você realiza alguma coisa que você gosta, que você sente prazer em realizar aquilo. Não que você seja obrigado a fazer. A coisa mais triste que existe para um profissional de educação física é a hora que a pessoa chega para conversar com a gente e fala, ó, preciso começar porque o médico mandou eu começar. Se o médico mandou é porque ele não quer fazer aquilo, é o médico, ele está com medo de morrer. Então ele começa a fazer exercício físico. Então a gente sempre aconselha, chegando o verão, você quer emagrecer? Procure algo que você goste. Seja atividades em grupo, seja atividades individuais, seja numa piscina, seja num parque, seja dentro da academia. Se você sente prazer naquilo, as chances de você conseguir ter um resultado positivo são maiores do que você ficar em cima de uma plataforma num quarto dentro da sua casa, que provavelmente dentro de algumas semanas vira um cabide. Professor Kleber, com relação ao que é o treinamento funcional, o que é esse treinamento funcional? Está na moda isso? Na verdade, o treinamento funcional, ele é uma modalidade que não é tão nova assim. Ele já é uma coisa que é recorrente na história da educação física e é aquela história. Você vai encontrar muitas práticas que são cíclicas. Elas estão num período em alta, depois elas entram em baixa, depois elas retornam com uma nova roupagem e assim vai indo. E o treinamento funcional, ele acaba não sendo muito diferente, né? Em que você vai fazer determinados exercícios que vão simular uma atividade fim, uma atividade objetivo da pessoa. Então você vai fazer uma série de movimentos, uma série de exercícios que representam mais ou menos o que seria a prática daquela pessoa no dia a dia ou de acordo com o objetivo que ela possui. Então você vai adaptar esse treinamento funcional, você vai adaptar as atividades, às características da pessoa e aos objetivos dela. E o Pilates, professor Kleber, a gente vê de repente que existe uma enxurrada de clínicas de Pilates, coisa que há um tempo atrás tinha uma ou duas, e olha lá, e era com recomendação de fisioterapeutas, e hoje a cada esquina você tem aí uma portinha escrito lá Pilates, né? Profissional de Pilates, tem alguns com mais equipamentos, outros com menos equipamentos, mas muita gente dando Pilates, até com simplesmente o uso daquelas bolas gigantes coloridas, você dá o Pilates. Pilates em que consiste o Pilates? Ele é para fortalecer musculatura, ele é para reabilitação, ele é também para emagrecer. Para que serve o Pilates? E se de fato, quais são os riscos de você praticar o Pilates sem também ter um profissional adequado para a orientação? O Pilates ele é um método desenvolvido por um alemão
E quando ele começa a ser difundido, você começa a verificar a existência dele não somente em aparelhos, mas também utilizando a bola, como também utilizando o próprio equilíbrio do indivíduo, certo? Eles são exercícios que trabalham quase que basicamente a postura e a respiração da pessoa. Então eles vão trabalhar bastante esse aspecto respiratório e de controle da musculatura postural, tanto musculatura abdominal quanto musculatura intercostal, posteriores da costa, tudo. Você vai conseguir fazer com que haja um processo de emagrecimento, porque, conforme eu já disse, é um estresse novo, o organismo ele vai sofrer uma adaptação em cima daquilo. Qual que é a preocupação em você não ter uma orientação adequada? Por se tratar de equilíbrio, muitas vezes, em boa parte dos exercícios, se você não consegue manter esse equilíbrio de uma maneira adequada e você não tem uma orientação de como se mantém em equilíbrio, as chances de você fazer com que haja determinadas pressões nas articulações da coluna que possam ocasionar em hérnia de disco são maiores. Então, a preocupação maior acaba sendo, uma das preocupações acabam sendo essas, de você errar na postura e essa postura resultar em uma lesão. Quem é que é o mais indicado para acompanhar uma aula de Pilates? O professor de educação física ou o fisioterapeuta? Eu creio que tanto um profissional de educação física quanto um fisioterapeuta, a partir do momento que eles tenham feito uma especialização na modalidade, eles têm a condição de orientar. Você tem uma briga muito grande de conselhos. Eu digo para os alunos que existe uma linha muito tênue entre fisioterapia e educação física, porque os dois lidam com o corpo, os dois lidam com o movimento, os dois lidam com exercícios. Um fato que acaba sendo determinante para você saber aonde que se situa essa linha é a hora que você define o seu público-alvo. Porque a hora que você está trabalhando com um aluno, cabe à educação física trabalhar com esse indivíduo. A hora que esse indivíduo ele deixa de ser aluno, ele se torna um paciente, aí é da fisioterapia. Então, enquanto na educação física, trabalhando com o Pilates, a gente vai orientar, vai acompanhar e vai ensinar ele como fazer os movimentos. Enquanto no processo de reabilitação, o Pilates necessita do quê? De um acompanhamento fisioterápico, que é o fisioterapeuta que vai acompanhar, porque esse indivíduo ele ainda é um paciente, ele está em um processo de recuperação. A partir do momento que esse indivíduo se recuperou, ele já está liberado a se tornar e ser acompanhado pelo educador físico, pelo profissional de educação física. Então, é uma linha muito tênue entre uma área e outra. Agora, professor Kleber, com relação também a um assunto que nós discutimos com a professora Luciana, foi com relação à alimentação de crianças. E a gente vê também que muitas escolas já estão colocando e disponibilizando o professor de educação física para práticas de esporte com crianças ou práticas recreativas com crianças. Também é uma linha tênue onde sai o pedagogo e entra o professor de educação física que tem mais habilidade, mais condições de fazer um exercício com o objetivo fim, que não é só a recreação pela recreação, não é mais a brincadeira do pega-pega, mas ela tem uma atividade fim que você pode já pensar também que a criança muitas vezes, e com certeza isso vem ocorrendo na sua casa também, é cada vez mais ociosa, ou mais na frente do videogame, mais caçando Pokémon dentro do quarto do que necessariamente na rua, né? A educação física, ela é obrigatória no ensino básico. O ideal seria que ela começasse desde a educação infantil, passasse pelo Fundamental 1, Fundamental 2 e terminasse lá no ensino médio. Porque dentro desses níveis de ensino você consegue garantir para o seu aluno todo um conhecimento acerca das práticas corporais, da importância do exercício, do como fazer, para que quando ele saia do ensino médio ele tenha autonomia para escolher o que ele quer se dedicar, de modo que ele se mantenha ativo, né? Eu comento muito com os alunos a esse respeito das práticas recreativas, dos jogos, das brincadeiras, que nós temos sempre que procurar enxergar além do óbvio. Então, para qualquer pessoa que assiste uma aula de educação física, ele vai estar enxergando o óbvio, que é o pega-pega, que é a mãe da rua, que é uma brincadeira A, B ou C. Para quem é o professor que está enxergando além do óbvio, ele está vendo que dentro de um pega-pega ele trabalha N outros aspectos, N outros fatores que vão além daquilo ali que está sendo aparente para quem assiste.
onde ele vai desenvolver lateralidade, resistência, ele vai analisar aspectos sociais, ele vai analisar as questões relacionadas às capacidades físicas dele, capacidades motoras, habilidades motoras básicas. Então você vai encontrar N aspectos dentro de uma brincadeira, porque para quem está de fora fala, pô, o cara da educação física ele vive bem, né? Porque ele só brinca o dia todo. Mas para você propor essa atividade, você tem que saber como que se dá o desenvolvimento dessa criança, para não correr aquilo que a gente chama de queimar etapa. Você propor uma atividade que seria para uma etapa acima daquela que a criança tem atualmente. Então, a gente tem que saber não só do desenvolvimento cronológico, da idade da criança, mas também de como se dá esse desenvolvimento biológico. E dentro desse desenvolvimento biológico, saber propor quais são os estímulos adequados para que ela consiga crescer de uma maneira saudável e tenha sempre o interesse pela prática do exercício físico, das atividades físicas. Agora, se isso não é disponibilizado dentro da escola de modo convencional, desde o ensino fundamental, como o senhor disse, que idade eu posso levar uma criança para fazer uma prática esportiva acompanhada de um professor? Quer seja na escolinha de futebol, quer seja na natação ou outra modalidade esportiva também que não cause grande impacto, e quais são as orientações para que quem está nos acompanhando possa levar o seu filho? Qual é a idade de iniciar e qual o esporte mais adequado? A partir dos 4, 5 anos você já encontra muitas escolas de esporte desenvolvendo turmas específicas para essa faixa etária. Isso não só no futebol, mas você vai encontrar na natação, balé, N práticas. A questão é, como que é feita essa abordagem com a criança? Eu sempre faço uma analogia à pirâmide. Então, a base ela sempre tem que ser larga, porque ela dá o suporte para uma etapa seguinte. Então, nessa parte, nessa base da pirâmide que ela está adquirindo as habilidades motoras básicas dela, o essencial é que ela se divirta fazendo aquilo, né? E eu sempre comento que você deve deixar a criança livre para escolher aquilo que ela tem interesse, você nunca deve impor alguma coisa. Eu sempre acompanhei, por exemplo, na escolinha de futebol que eu tive muito contato, muito aluno chegando muito cedo na escolinha, obrigado pelos pais, porque o pai tinha aquele desejo e ele não conseguiu, então ele insiste que a criança siga o mesmo desejo dele de jogar futebol, e a criança não tem o interesse naquilo. Então, ao invés de você conseguir com isso que essa base motora seja larga, você acaba restringindo essa base. E quando uma base é estreita, as etapas seguintes elas acabam se estreitando cada vez mais. E aí chega na fase adulta em que ele não consegue realizar muitas práticas. Por quê? Porque ele não teve, nas etapas da infância anteriores, os estímulos necessários para ele se desenvolver. Então, o ideal vai começar com 4, 5, 6 anos de idade? Ótimo, mas procurar conversar com o profissional, com o professor, com a escola, como que é feita essa abordagem, né? Eu digo que nessa primeira fase da vida, a criança ela tem que brincar muito, ela tem que experimentar muito, ela tem que se divertir fazendo aquilo que ela se propôs a fazer, né? Porque se ela gosta, as etapas seguintes elas ficam mais fáceis. Professor Kleber, quem quiser conversar com o senhor, tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, convidá-lo para uma palestra sobre a prática de esporte, essas orientações que o senhor passou agora no programa, como é que é a forma mais fácil? Qual é o meio aí? O e-mail, o Facebook? Como é que fala com o senhor? Tanto por Facebook quanto pelo e-mail, é meu nome, kleber.trevisan, né? Kleber com K, Trevisan com M de Maria no final, @prof.uniso.br. Muito obrigado pela sua participação no programa, sucesso para o senhor, que logo mais estará conosco num outro programa. O professor Kleber, que hoje se dedica também à prática da corrida. Da maratona. Né? Maratona, está indo para Berlim, na Alemanha, e vai estar logo mais contando um pouco como é que foi essa experiência, e aí dando dicas e orientações para você também que tem interesse em praticar essa modalidade que é a maratona. Obrigado, sucesso. Eu que agradeço. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Acompanhe as novidades na nossa página do Facebook. É o Uniso Comunidade, curta lá. Você também pode rever esse e outros programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade ou pelo site da Uniso, uniso.br, você já tem o link também para os programas. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!